Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Robson Milioli e nesse vídeo nós iremos criar uma automação de análise de imagem, onde vai ser possível, através de uma imagem, você retirar dados dela, né, e você armazenar ela, seja num banco de dados ou numa planilha. E nesse caso em específico, nós iremos analisar um cupom fiscal ou uma nota fiscal que nós iremos enviar, né, para o nosso número de WhatsApp. Isso vai nos permitir termos um controle, né, e uma extração daquilo que a gente entende que é necessário dentro de um cupom fiscal. Isso vai fazer com que você possa, isso permite, na verdade, com que você possa implementar essa automação juntamente com um agente financeiro, que vai auxiliar ali no controle dos gastos ali, de tudo aquilo que você for enviar para esse agente. Então, nesse vídeo específico, nós iremos analisar um cupom fiscal, onde de uns gastos que nós realizamos, e dali ele irá retirar ali os dados que a gente configurar no nosso prompt. Que esse fluxo é um fluxo bem simples, eu acredito que esse vídeo vai ser bem curto, tá ok? Então, para nós iniciarmos essa automação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar um trigger dentro do nosso N8N. Então, para esse exemplo específico, nós iremos utilizar o webhook, pois nós iremos conectar ele junto à nossa API do WhatsApp, né, que é a Evolution. Então aqui eu preciso alterar ele como post, né? E aqui eu vou botar um nome aqui só para análise. Análise. Somente isso, eu vou pegar aqui tipo post, análise, vou copiar ali a URL de produção. Vou salvar ele aqui e vou lá na minha Evolution, no meu número conectado, vou em eventos, webhook e vou colar esse webhook aqui. Eu preciso ativar aqui onde está Enable, botar como ativo, né, para que eu ative os eventos do webhook. E aqui eu preciso também ativar o webhook base 64, ok? E mais uma ativação que a gente precisa fazer é aqui em Messages Upset, tá ok? Feito isso, basta você salvar e pronto. Nossa Evolution estar conectada junto ao nosso N8N. O nosso próximo passo agora é simplesmente fazer o teste dessa execução. E para isso, como a gente copiou a URL de produção, né, como nós copiamos aqui o URL de produção, é preciso que nós ativemos aqui o nosso fluxo, vamos vir aqui em execução, e aqui na minha tela secundária, eu vou realizar o envio desse cupom fiscal, para que a gente possa estar recebendo esse evento ali. E pronto, aqui ó, acabei de receber esse evento. Se eu abrir aqui, ele vai me trazer os dados desse evento. Beleza? Aqui ó, ele traz aqui todas as informações que a gente já sabe como funciona. E o que mais importante, ele trouxe a imagem base 64, que é o que nós iremos utilizar agora para que a gente consiga estar realizando essa análise. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em JSON, eu vou copiar essa informação aqui. Esse meu N8N não é atualizado ao ponto de a gente poder clicar ali e jogar para cá, né? Não preciso fazer essa atualização. Mas enfim, vamos lá. Vou vir aqui e vou colar aquela informação que a gente copiou. Tá vendo aqui, ó, a informação do base 64? Isso aqui tudo é a imagem que nós vamos analisar. Vou salvar aqui. E o nosso próximo node seria o quê? A extração desse base 64. Então a gente pode vir aqui e digitar o extractor, né? Extract from file? Não. Deixa eu ver aqui. Acho que é convert, né? Convert to file. O que eu quero converter? Eu quero converter um base 64, um arquivo base 64. Deixa eu pegar qualquer um desses aqui. E aqui a gente consegue alterar ele. Ó, mover base 64 string file. Então vou selecionar essa opção aqui. E aqui eu preciso jogar a informação que ele é. Então, ó, base 64. Vou simplesmente arrastar ele para cá e pronto. Se eu clicar aqui, ele tem que me gerar um arquivo binário. Vamos dar uma olhada como é que ele é. E esse aqui é o cupom fiscal que a gente vai estar analisando agora. Ó.
Ele é composto aqui de código, descrição, quantidade unitária, valor unitário e valor total. Aqui tem a descrição, né? O valor, preço e tudo mais. E aqui o valor total, com desconto e tudo mais. E isso tudo nós iremos tratar agora no nosso próximo Node, que vai ser o Node de IA. Aqui a gente pode botar aqui o da OpenAI e o análise Image, né? E simplesmente aqui, ó, a gente precisa ter uma conta da OpenAI, né, conectada no nosso N2N. Aqui eu já tenho uma, não vou alterar ela, que eu vou utilizar exatamente essa conta. Aqui eu quero uma imagem, eu vou usar a análise mesmo, e aqui eu vou botar aqui o nosso nossa LLM, o nosso modelo. Eu vou botar aqui o GPT-O-Mini mesmo, 4O-Mini. Aí aqui a gente precisa colocar um input o input, na verdade, o nosso prompt. E esse prompt eu vou deixar aqui para vocês nesse link aqui, juntamente com esse fluxo também, né? E esse prompt aqui, ele é simples. Vou botar aqui, ó. Eu botei ele aqui como contexto. Você é um especialista em extração de dados de comprovantes fiscais. Você receberá uma imagem de um comprovante de pagamento que contenha. Aí aqui eu botei as informações que existem lá naquele cupom fiscal. E aqui fica um detalhe muito importante. Esse prompt aqui, ele precisa ser variável. Você não pode simplesmente utilizar esse prompt aqui para analisar todo tipo de cupom fiscal. Então você vai tomar como base esse prompt aqui e você vai modificar ele para aquilo que você precisa. Então eu aconselho que você modifique ele para um cupom fiscal mais complexo que você tiver. Porque quando ele analisar um cupom fiscal mais simples, ele vai conseguir fazer essa análise perfeitamente. Agora, se você configurar esse prompt para analisar um cupom fiscal simples e tentar enviar uma imagem, um cupom fiscal mais complexo, ele não vai conseguir entender e vai trazer as informações incorretas e muitas das vezes ele vai formatar ali a saída dele da forma incorreta, porque aqui também a gente bota um modelo de saída que a gente deseja que ele faça, né, com essa extração. Então, esse prompt aqui, novamente, você precisa alterar ele para dentro daquilo que você vai utilizar no seu dia a dia. Então, se você perceber que ao enviar um determinado cupom fiscal, a saída dele não ficou legal, é porque você precisa vir aqui fazer alguns ajustes, finos ajustes dentro do seu prompt, beleza? Então aqui, ó, eu vou simplesmente vou copiar ele aqui e vou colar ele exatamente dentro desse valor aqui, ó. Dentro daqui, isso aqui, perfeito. Vou retornar lá. E aqui, ó, o input type. Ele vai ser um binary file, né? Porque ele está vindo como binário, que foi a saída que botou lá. Vou botar ele como date mesmo. E aqui, deixa eu ver aqui, exatamente. A gente já pode fazer simplesmente um teste. Vai fazer ele demorar aquele tempinho dele lá para fazer a análise e extrair os dados que a gente necessita. E taran, tá aqui a saída. Beleza? Então, ó, já vou pinar esse valor aqui, para que a gente não precise ficar refazendo essa leitura aqui. E o nosso próximo passo agora é formatar isso de forma correta, né? Estruturar isso como um JSON mesmo. E o nosso próximo passo agora é botar um set. Nosso set field, né? Um edit field. Então aqui, ó, vamos lá. O que está acontecendo? Tá vendo aqui que ele traz ali como uma string. Ele formatou ali, ele trouxe no formato JSON, mas ele está trazendo isso aqui como uma string. Nós jogarmos aqui, ó, ele já vem aqui, ó, string. Esse Azinho aqui ele representa, ele nos informa que isso aqui é uma string. E não é isso que a gente precisa. A gente quer que ele seja um objeto. Beleza? Só que aqui também, ó, se a gente fizer esse teste aqui, ele vai dar errado. Então, por quê? Porque esse objeto ele está com os caracteres aqui que ele precisa ser excluído. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Vamos lá agora na nossa configuração do nosso JSON. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um replace nele. O que a gente precisa fazer? O replace ele precisa de dois parâmetros.
E qual é o parâmetro que a gente precisa enviar aqui? Ó? Posso botar uma vírgula aqui e outro aqui. O primeiro parâmetro, eu preciso dizer o que eu quero excluir. E o segundo parâmetro, na verdade, não excluir não, substituir. É o que eu vou substituir pelo que eu vou substituir. Né? Ficou meio complicado, mas aqui no primeiro parâmetro você vai dizer o que você quer que ele retire ou substitua dentro do seu texto. E aqui é o valor que você quer que ele seja substituído. Então aqui, ó, se eu pegar simplesmente selecionar esse valor aqui, ó, que é o que está dando BO lá, e no segundo parâmetro dizer que eu não quero nada, ele simplesmente vai, ó, deletou dali. Porque eu disse, pega esse valor aqui e substitui por nada. E ele simplesmente fez isso. Então eu poderia simplesmente vir aqui também fazer de novo, dar um novo replace e botar aqui embaixo. Só que aí também existe uma outra forma de a gente fazer isso, que é através de regex, né? Então o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso simplesmente dar 2 barras. Aí aqui dentro dessas 2 barras, eu posso simplesmente pegar aqui, ó, e botar agora entre as 2 barras aqui que a gente está trabalhando, botar o JSON, né, que é os 3 asteriscos, e no finalzinho eu também quero pegar esses 3 asteriscos que ele também tem, que ele existe. Então o que eu vou fazer? Vou dar aqui um pipe, que é um operador lógico, e simplesmente vou vir aqui e vou colocar os outros 3 aspas simples. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui do lado e vou botar uma flag G, que eu estou dizendo o seguinte com esse regex aqui, ó. Entre o aspas invertidas, 3 aspas invertidas, JSON, ou as 3 aspas invertidas, você pegue todas essas. Na verdade, isso aqui é OO, né? O pipe ele é um operador lógico de OO. Eu estou dizendo um ou outro. Contudo, quando eu boto esse G no finalzinho aqui, eu falo para ele pegar todas as ocorrências e substituir pelo quê? Pelo valor que está aqui, que é vazio. Então perceba que eu tanto excluí o que estava aqui no início, como excluí o que estava aqui no final. Beleza? Então aqui, ó, existe um espaço aqui ainda. E qual é a função que a gente utiliza para retirar espaço? A gente pode dar um trim. Simplesmente o trim e pronto, tá vendo como é que ele subiu aqui, inclusive ele retirou lá? Então, feito isso, agora sim a gente pode executar esse teste aqui e taran, galera, ele saiu como um objeto conforme a gente desejava para que a gente possa agora manipular ele. E dessa forma a gente já extraiu, né, de uma imagem as informações que a gente necessitava, nós tratamos esse dado e agora a gente precisa simplesmente fazer a manipulação individual de cada dado que foi extraído dentro dessa imagem. E para a gente fazer isso, a gente precisa usar um split out, né, de saída. E o que a gente vai colocar aqui? A gente podia colocar o produto, que aí ele vai fazer cada volta que ele der, né? Se a gente der aqui, ó, cada volta que ele der, ele vai trazer ali, ó, o código do produto, a descrição do produto, a quantidade, valor unitário e o valor total desse produto. Beleza? Então, ó, como é que a gente faz para repetir? Cada passada que ele der agora, ele vai fazer essa separação. Tá vendo que ele tem 3 itens aqui? Que foi exatamente isso que tem aqui no nosso cupom fiscal. Ó. Nós temos 3 itens, 1, 2 e 3. E aqui é exatamente o que ele está precisando, que ele está retirando. Então, ó, a gente pode botar um louver loop over items, né? Então aqui ele vai agora sair um item de cada vez. E ele vai fazer isso repetidamente até ele finalizar e sair para cá, onde você vai conseguir estar colocando
armazenar ele no banco de dados ou em uma planilha, caso assim você deseja. Essa finalização aqui de armazenar no banco de dados a gente não irá fazer, mas fica aí como obrigação de vocês aí estar realizando essa execução, tá ok? Então vamos fazer um teste aqui agora, só para a gente ver o que vai sair aqui no nosso Node de saída. Vou simplesmente vir aqui novamente no meu... Ó, vou botar aqui em execuções. Vou pegar aqui o nosso WhatsApp, que está na minha tela secundária, e vou reenviar novamente esse cupom fiscal e ver o que ele vai nos trazer de saída. Ó, executando. Exatamente, tá vendo? Ó, ele recebeu, extraiu, analisou, tratou os dados, fez um split com 3 itens, tratou cada dado individualmente, tá vendo? Ele teve 3 passadas aqui, aqui consta como 4, porque ele contou 3 passadas por aqui, e a quarta que nós realizamos na saída aqui, que foi exatamente os 3 itens que ele mostrou aqui, ele trouxe aqui na saída. Beleza? Então é dessa forma que a gente consegue criar uma automação de extração de dados de uma nota fiscal, de um cupom fiscal. Lembrando, novamente, o que está fazendo ele extrair de forma correta os dados desse cupom fiscal é o prompt. Então, se você perceber que sua nota fiscal, que seu cupom fiscal, ele não está tendo a extração correta, é porque você precisa fazer alguns ajustes dentro do seu prompt, tá ok? Então, eu acredito que eu finalizo esse vídeo por aqui. Eu vou deixar esse fluxo aqui para download na descrição desse vídeo, juntamente com um link desse prompt, para que você possa estar inserindo ele e alterando ele da forma que você quiser. E se você ficou até aqui, eu te agradeço e peço para que você, caso você ainda não seja um inscrito no canal, que você se inscreva, que caso você também ainda não tenha curtido esse vídeo, que você curta e compartilhe ele nos grupos de automações que você participa, que você gerencia. O meu nome é Robson Milioli, eu agradeço a sua audiência e eu fico por aqui e te desejo muito sucesso. Até a próxima. Valeu!